Portanto, nós lemos Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 26, e Lucas conta-nos então assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoaram, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Senhor Deus e Pai, fala-nos ao coração esta manhã, que possamos aprender da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo mesmo abra-nos o entendimento e que possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja falar-nos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, quando lemos este texto, para mim, e já fizemos isto em outra altura, a maneira como estudamos outro trecho, e achei que também seria interessante novamente voltarmos a esta forma. Porque ao olharmos este texto, a coisa que mais me chama a atenção, obviamente, além da centralidade da história na cura de um paralítico, na verdade, temos que dividir em dois momentos, não é? Inevitavelmente, que é o perdão dos seus pecados e a sua cura, obviamente. Mas, ao olharmos esta história que Lucas nos conta, podemos aqui observar a existência de alguns grupos distintos. E quando olhamos o texto, nós vemos ele começa por apresentar, obviamente, a Jesus. Quando ele diz que, então aconteceu que naquele dia estava ele ensinando. Então nós vemos Jesus e a centralidade, como sempre, a centralidade da palavra de Deus, a centralidade da história em Jesus. Mas Jesus aqui está a interagir com algumas pessoas diferentes. E a verdade é que nós podemos destacar aqui três diferentes personagens, vamos assim dizer. Primeiro, é um grupo que é composto por fariseus e mestres da lei. E ele diz: achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Portanto, Lucas nos apresenta um grupo de fariseus e mestres da lei vindo de toda a parte. E nós já vamos lá chegar. Mas antes, ele nos apresenta aqui um outro grupo. Um grupo de homens, que ele não diz quantos homens são. Ele não diz quem são estes homens. Novamente, nos parece que Lucas aponta para pessoas que são como a mim e a si. Meu nome não está na Bíblia. Apesar de haver um Evangelho de Marcos, não fui eu quem escrevi, está bem, irmãos? Deixar claro. Mas, irmãos e irmãs, que como nós, caminhamos com o Senhor todos os dias. Talvez nunca tenhamos o nosso nome escrito na história da igreja, por algo grandioso que fizemos, mas que permanecemos fiéis ao Senhor. Aqueles homens e mulheres desconhecidos,
que na história sequer ele diz, detalha melhor quem são. Os fariseus e os mestres da lei, ele também não chama pelo nome. Mas ele ao menos diz que eram fariseus, eram mestres da lei e que vinham de toda parte. Mas aqueles homens apresentados a seguir, estes é um grupo de homens. Haviam ali uns homens. E por último, ele nos apresenta outro que se torna e que pode muito facilmente para alguns imaginar que, muito bem, ele pode imaginar que a centralidade da história, então, é a cura do paralítico. E, portanto, o personagem principal, se estivéssemos a falar aqui de um teatro, ou se estivéssemos a falar de um filme no cinema, quem é o personagem principal? É o paralítico, não é? Ele, de repente, é apanhado por seus amigos, levado, eles demonstram fé, não há como chegar a Jesus, e eles, então, como não conseguem passar pela multidão, sobem para o telhado da casa, desmontam aquilo, descem-no pela cama para a frente de Jesus. Jesus vê a sua fé, perdoa-lhe o pecado, mas não para por ali. Além de perdoar os seus pecados, cura-lhe, então, e ele sai. E, inclusive, termina assim, não é? Cena final de um grande filme, não é? De Hollywood. E a cena final é este paralítico a louvar ao Senhor com a sua cama nas costas a voltar para casa. Grande história. Personagem principal é o paralítico, não é? Não. O personagem principal é Jesus. A centralidade da história e tudo isto que acontece apenas por uma razão. E o texto nos mostra, e nós vamos mais para frente, conforme estudamos mais, ver melhor, mais profundamente isto, mas para provar que o Filho do Homem tem poder, não para curar, porque este poder para curar já era conhecido. Este poder para curar já era conhecido, e então nós começamos hoje por estudar este primeiro grupo. O primeiro grupo, que é o grupo dos fariseus e dos mestres da lei, que vem de todos os lugares da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E que eles vêm por uma razão. Nós já havíamos dado uma espécie de spoiler quando falávamos do texto anterior do leproso. Exatamente quando nós falamos sobre Jesus enviar-lhe para ir a um sacerdote, que ele não contasse a ninguém, mas que fosse a um sacerdote e cumprisse conforme a lei mandava. E nós demos uma espécie de spoiler a dizer que Jesus diz, para que sirva testemunho a eles. E nós falamos sobre isso, como o texto no original, ele não especifica quem são estes eles. Se é o povo ou se são os sacerdotes. E a verdade é que apresentei aos irmãos e que creio que sejam as duas coisas. Porque a verdade é que nós vemos aqui uma multidão que estes não seriam personagens principais, não é? São aqueles figurantes nos filmes, aquelas pessoas que são contratadas são figurantes, não têm um personagem definido. E, portanto, nós temos esta multidão que cerca onde Jesus está, que cerca a casa que Jesus está, porque deseja ouvi-lo, porque sabe, já conheceu, já ouviu falar de tudo que Jesus tem feito. Portanto, o povo já conhece, o povo já sabe, o povo já está a trazer doentes, endemoniados, paralíticos, para que Jesus cure. O povo já deseja ouvir aquilo que Jesus tem a ensinar. Mas também para que sirva de testemunho aos sacerdotes. Porque este texto nos apresenta pela primeira vez fariseus e mestres da lei a virem ouvir Jesus. E por que eles agora interessam-se em vir ouvir Jesus e conhecer a Jesus e ver quem é este tal de Jesus de Nazaré? Porque, lembrem-se, apareceu diante de um sacerdote um homem curado de lepra. E lembram-se, como nós falamos, de que a lepra não tem cura. Na altura, principalmente na época de Jesus. A lei dizia como que deveria ser o processo para reconhecer que alguém foi curado da lepra, mas a verdade é que isto era um processo
Pronto, é como talvez aquelas leis, e todos nós já devemos ter passado por isto em alguma altura da vida, não é? Quando nós vamos a alguma espécie de serviço público e o que nós precisamos é algo tão incomum, tão específico, que o empregado ali daquele serviço precisa dizer-nos: olha, desculpe, mas eu preciso ligar aqui para um colega, eu preciso falar com alguém, eu preciso olhar a lei para ver o que diz, porque a verdade é que é algo tão incomum, tão fora do ordinário, que eu não sei como que é o procedimento. E eu não quero errar, e portanto eu preciso aqui de um tempo para poder pesquisar. É algo que está previsto na lei. Mas ao mesmo tempo, nós ao estudarmos o Antigo Testamento, como já vimos também, quando falamos do leproso, e relembro os irmãos, de que a lepra era considerada como uma doença que era marca de que o juízo do Senhor estava sobre aquela pessoa. E nós vemos apenas alguns raros casos na palavra do Senhor em que pessoas que têm lepra são curadas. E estes casos são mostrados exatamente como situações em que o poder do Senhor, o perdão do Senhor estava sobre aquelas pessoas. E portanto, imaginem-se assim, como um sacerdote em Jerusalém, e de repente algum sacerdote, porque lembrem-se, os sacerdotes não viviam todos em Jerusalém, eles viviam em outras regiões e iam a Jerusalém servir quando chegava a altura do seu turno. Lembram-se que estudamos isto quando falamos lá no capítulo 1 ainda, quando vimos o pai de João Batista, não é? Zacarias, como sacerdote e o seu turno a serviço e a escolha que foi feita. Falamos muito bem sobre isto. Se o irmão ou a irmã não estava cá presente, continua disponível, pode depois assistir e conhecer melhor sobre este processo. Mas então haviam sacerdotes a viver em toda a região, tanto na Judeia como na Galileia e também, obviamente, em Jerusalém. Mas então um sacerdote ouve da cura de um leproso. O leproso vem diante dele e está de facto curado, a ponto de que ele tem que dar aquela certidão de que o leproso foi de facto curado. E ele, quando vai de serviço para Jerusalém, imaginem, é a história que ele tem para contar, não é? E ele chega em Jerusalém a dizer: não sabem o que se passou. Eu vou-lhes dizer e não vão acreditar. Um leproso foi curado. E não era um leproso qualquer. Era um homem que tinha o corpo coberto de lepra. Ele foi curado. E eu imagino que imediatamente o sumo sacerdote mandou chamá-lo. Mas que história é esta? Nós sabemos que isto não é assim. Como é que foi isto? Conta-me lá. Até que então, se calhar no meio desta conversa surgiu o nome Jesus. Jesus de Nazaré. Que tem andado ali naquela região de Cafarnaum e tem pregado naquela região neste momento. E então eles disseram: olha, precisamos enviar os nossos melhores. Apanhem lá os nossos PhDs, aqueles que estudaram nas melhores escolas, nas melhores universidades, seja da Europa, do Reino Unido ou da América. Vamos pegar os melhores e vamos enviá-los então para ali verificarem o que está a passar. Nossos melhores cientistas. E então aqueles homens surgem. E Lucas faz questão de colocá-los no começo. E estes homens então agora, que não haviam ainda demonstrado qualquer interesse por Jesus, aparecem. E aparecem porque de facto aquilo que Jesus havia dito, para que sirva de testemunho a eles, aconteceu. O testemunho foi dado diante de todos os líderes religiosos, dos mestres da lei. E então, agora, eles vêm verificar, eles vêm buscar. Quem é este Jesus? E hoje então, nos aproximamos do texto para olhar. E a nossa pregação, por acaso eu dei-lhe um nome com grande provocação, porque não estou aqui a insinuar que qualquer um dos irmãos seja um fariseu, está bem? Não estou a insinuar que ninguém seja um fariseu. Mas
ao ler este texto e ao perceber a atitude e as características desses homens, o que eu mesmo fui confrontado, e como tenho sempre falado aos irmãos, que nós desconfiemos de nós mesmos, aquilo em que eu mesmo fui confrontado foi: será que se calhar às vezes também não tenho eu alguma dessas características? E portanto, será que por vezes não tenho eu então a mesma atitude que os fariseus tiveram? E que neste texto, obviamente, ninguém quer se identificar com o fariseu. Talvez, no pior das hipóteses, como paralítico, não é? Mas com os fariseus é que não, com esses mestres da lei, com eles é que não. Mas será que por vezes não assim realmente, na verdade, somos? E nós vamos então ver aqui 3 características que estes homens tinham. A primeira delas é que nós, ao olharmos o texto, nós percebemos que eles estavam comprometidos e que eles eram comprometidos eram comprometidos com o que foram ensinados e não com o ensino das Escrituras. Eu não sei se aqui ficou correto. Exatamente. Estavam comprometidos com o que foram ensinados, não com o ensino das Escrituras. Isto tem um nome. Isto tem um nome bastante simples. Chama-se tradição. Portanto, o seu compromisso, o seu comprometimento maior era com aquilo que lhe fora ensinado. Irmãos, e percebam uma coisa. O vosso pastor não está a dizer-lhes que tradição não é algo importante. Ou que devemos então romper sempre com todos os laços de tradição. Quase como algumas pessoas hoje têm a atitude, quase como se a tradição diz A, então temos o compromisso de dizer Z. Não é nem B, que o B está muito próximo ainda da tradição. Temos que ir logo radicalmente para o outro lado. E quando perguntam, mas porquê? Qual é a razão? O que há de mal nisto? E o que há de virtude nisto? O que não há de virtude nisto? Em geral, não há resposta. Porque a verdade é que não foi procurado realmente o que há de mal aqui, ou o que falta de virtude aqui, e, portanto, o que está correto aqui e o que há de virtude cá. É simplesmente porque a tradição diz isto, então vamos para o outro lado. Ou temos na contramão este grupo, como estamos a dizer, os fariseus, que é, o que a tradição diz? E o que é este compromisso com o que é ensinado e não com o que a palavra diz? O que é que o pastor quer dizer? É quando o meu compromisso é, o que me foi ensinado é isto. Então acabou-se. E de repente estou a ler a minha Bíblia e eu vejo... isto não sei como que faço isto funcionar. E o que é que parece aqui? E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando lemos o texto, nós percebemos o que eles arrazoavam em seu coração. E o que é que estes homens arrazoavam em seu coração? Se nós lermos, eles diziam, verso 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfémias? E eles seguem. Por que é blasfémias? O texto mesmo explica porque é que eles acreditam que Jesus está a dizer uma blasfémia. É, quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, faço-lhes uma pergunta. Estes fariseus e mestres da lei estavam corretos? Só quem pode perdoar pecados é Deus? Sim ou não? Sim. Olha que bonito. Eles estavam corretos nesta segunda parte. Onde é que erraram? É na primeira parte, não é? Ao dizer, porquê que este homem blasfema? Porquê que diz blasfémia? Afinal, só pode perdoar pecados quem é Deus. Ou seja, eles aprenderam. E aprenderam algo, inclusive, correto. De que só quem perdoa pecados é Deus. Entretanto, ao aplicar isto,
Como o seu compromisso não é com a palavra, mas com o conhecimento. E o que é que eu quero dizer? Talvez os irmãos lembrem-se, e eu tinha muita dificuldade com isto. Porque a minha mãe e as minhas tias são da área de exatas. Elas são todas estatísticas. Tanto a minha mãe quanto minhas duas tias são estatísticas. E, portanto, eu aprendi matemática com elas. E, portanto, eu tinha alguma facilidade, apesar de nunca ter sido a disciplina que eu mais gostei, eu tinha alguma facilidade. E, por vezes, estava a fazer um teste, um exame na escola, e via aquelas equações, e eu, então, na minha mente, começava a fazer as contas, e, então, metia a resposta. Apenas depois, para frustrado, ao receber de volta o teste, o professor ter dado metade. E eu disse, mas metade? Como é que pode metade? A resposta era qual? A resposta, ainda mais em matemática, não existe meio certo, não é? 2 mais 2 é 4. 3, ok, meio certo. Não há hipótese. E se é 4, pronto, é completamente certo. Mas o que é que o professor dizia-me? Os professores diziam-me, faltou o desenvolvimento. Faltou demonstrar aquilo que fez. E por que dou este exemplo? Não é porque aqui é o caso deles, eles deveriam ter apresentado o desenvolvimento. Não é. É porque a verdade é que faltava-lhes o desenvolvimento. O que eles sabiam era a resposta. Espera lá. Jesus está a dizer, teus pecados estão perdoados. Desculpe, só quem pode perdoar pecados é Deus. Logo, ele está blasfemado. Meus irmãos, temos que ter cuidado. Porque há aqui um problema naquilo que a filosofia vai chamar de lógica. Ok? E, portanto, há um equívoco. E às vezes nós temos que ter cuidado. O nome disso em filosofia chama-se falácia. Talvez já tenham ouvido esta palavra. E falácia é exatamente quando alguém diz, este argumento é falacioso, ou isto é uma falácia. O que quer dizer é que está a apanhar um argumento que é verdadeiro e que é bom, mas que a sua aplicação está equivocada. A lógica em que está a ser aplicado é outra, diferente da lógica própria. E, portanto, vai levar ao erro, vai levar a uma conclusão equivocada. E, portanto, o que é que faltava-lhes? Eles sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Mas, ao invés de quando ouviram Jesus, então, seus pecados estão perdoados. Automaticamente, a mente de alguém que está a desenvolver uma equação matemática e que precisa desenvolver, deveria ter feito. Se só Deus pode perdoar pecados, e Jesus diz, teus pecados estão perdoados, quais são as hipóteses? E a verdade aqui, a blasfémia é uma delas. Portanto, este homem diz que pode perdoar pecados, então blasfema. Ou ele de facto pode perdoar pecados, e o que é que isto significa? Que ele é Deus. Entretanto, eles não se dão ao trabalho de fazer o desenvolvimento. E caem na falácia do seu próprio conhecimento pela tradição. Só Deus pode perdoar pecados. Um homem está a dizer, os teus pecados estão perdoados, logo blasfema. Acabou-se. Irmãos, para que não caiamos no mesmo erro, nós precisamos lembrar que, como bons batistas, e nós somos uma denominação que realmente dá valor a isto, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que é que isto significa na prática? Significa que, primeiro, vamos à Bíblia. Não por último. Não é conversamos, falamos, arrazoamos, trocamos experiências e impressões, chegamos a conclusões e no final vamos à Bíblia para ver se funciona. Como há alguns, infelizmente, que o fazem.
tentam achar na palavra de Deus ali algum texto que possa, de alguma forma, ser usado para fundamentar aquilo que estão a dizer. Porque querem a legitimidade, querem o selo de que, olha, a Bíblia diz assim. Mas quando o fazem, porque ao invés de estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia ensina, mas fazem o contrário. Pensam sobre a vida, a experiência e suas conclusões e depois tentam legitimar, o que fazem é tirar o texto do contexto e o nome disso é pretexto. E a criar um pretexto. A verdade, a abusar do texto bíblico, a tentar colocar o texto bíblico a dizer aquilo que não diz. Mas se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, os irmãos podem e devem. E um pastor batista que não estiver comprometido com o que eu vou dizer, eu lhes digo, não é um pastor batista. Porque fere este primeiro princípio. De que os irmãos podem e devem verificar tudo o que é dito neste púlpito nas Escrituras. Os irmãos podem e devem. Abram a sua Bíblia. Leiam por si mesmos. Mas o pastor colocou ali, não devo confiar no pastor? Pode confiar. Mas apanha a tua própria Bíblia. Ao chegar em casa, o pastor aqui, por exemplo, eu falei bastante do texto que estudamos, do leproso, não é? Apanha o texto e lê novamente. Isto que o pastor está a dizer, de facto, é o que o texto diz, é o que o texto quer dizer, é o que o texto nos apresenta. Leia antes, leia a seguir. Leia outros livros, vá ler os outros evangelhos, vá ler as cartas. Isto faz sentido. O que o pastor está a dizer faz sentido. E, novamente, não faz sentido só com este texto, porque senão, novamente, isto pode ser só um pretexto, mas faz sentido com toda a história da Bíblia, da primeira, da capa à contracapa. Porque se não faz, o pastor está errado. E então, o irmão tem o direito, pode saber disto, de sentar-se com o pastor e dizer, pastor, olha, eu estava a ler a palavra e isto que o pastor disse no último domingo, eu não creio que seja bem assim. Porque assim temos oportunidade de crescer. Só assim. Porque só assim a própria igreja terá pastores comprometidos com a palavra, não com suas próprias opiniões. Como infelizmente, novamente, temos visto em nossos tempos. Homens muito cheios de si, a dizerem muito o que acham, o que pensam, o que sentem, e muito pouco da palavra da verdade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, a nossa atitude não deve ser, primeiro, o que nos diz a nossa tradição. A nossa atitude deve ser, primeiro, o que nos diz a palavra da verdade. E, novamente, não que a tradição seja má. A tradição ela é importante. Porque a tradição nos ajuda, depois de ter estudado a palavra da verdade, olhar a tradição e ver, será que também, será que eu interpretei bem? Será que eu estou correto? E pode ser que às vezes eu vá me apanhar que, ao estudar e ao interpretar, eu mesmo escorreguei aqui ou ali. Mas lembrar que a palavra final não é da tradição. Porque senão isto vira religiosidade. E isto é uma das coisas que às vezes é muito difícil, infelizmente ainda, das pessoas perceberem. Apesar de ser algo público. A maior igreja cristã em nosso país é a Igreja Católica. E a Igreja Católica, eu não sei quanto dos irmãos sabem, isto é dito, é público, portanto os irmãos não precisam sentir-se constrangidos e ao conversarem com um padre, podem o fazer, sintam-se à vontade e perguntem, um padre vai lhe dizer que a base de toda a crença na Igreja Católica, ela é baseada em 3 pilares. O primeiro deles, e mais importante, qual é? As encíclicas papais. O segundo, a tradição. E por último, a Bíblia. O que é que isto significa?
nesta equação. Que se em algum momento apanhares a Bíblia, e eu digo isto como alguém que já foi católico, se em algum momento apanhares a Bíblia e olhares ali um texto e disseres, olha, mas a Bíblia se calhar diz aqui uma coisa diferente. Ninguém vai discordar de si e dizer, estás errado. O problema é a vossa interpretação e lhe mostrar e lhe ensinar. Porquê? Porque a verdade é que não há problema nenhum na tradição contradizer a Bíblia. Ela está acima. Portanto, se a tradição diz que é A, mas a Bíblia diz que é B, então é A. Porquê? Porque a tradição diz. E se a encíclica papal diz que é C, ainda que a tradição diga que é A e a Bíblia diga que é B, então agora é C. Porquê? Porque a encíclica papal disse que é C. Portanto, nós vemos uma hierarquia. E a hierarquia é esta. Mas nós percebemos que a própria palavra de Deus nos chama para que a hierarquia seja em primeiro lugar e não apenas em primeiro. Percebam, meus irmãos, o que estamos a dizer aqui. Quando dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, o que estamos a dizer é que a Bíblia é o único pilar. A tradição é uma ferramenta, não é um pilar. Porque, com todo o respeito que temos, e os irmãos já devem ter visto o pastor a citar grandes nomes, como, por exemplo, Spurgeon, pastor batista, um grande nome, um grande homem de Deus. Mas, aquilo que podemos aprender com o Spurgeon é uma ferramenta, não é um pilar. Porquê? Porque eu tenho certeza que Spurgeon, e se os irmãos forem ler Spurgeon vão perceber exatamente isto, é que ele mesmo diz, o pilar deve ser a palavra. Portanto, o desejo de Spurgeon era explicitar a palavra, assim como é o desejo do vosso pastor. Mas o pilar é a palavra. Conseguem perceber a diferença? E é com isto que temos que ter cuidado. Porque se deixamos de ser assim, nos tornamos apenas religiosos, apegados à tradição. A tradição, portanto, ela não pode ser compreendida como o ponto de partida. Ou seja, alguém diz, faz-lhe uma pergunta difícil. E talvez, novamente, os irmãos já tenham passado por situações assim. Um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, a lhe fazer uma pergunta. Ok, diz-me então que crês na Bíblia, não é? Então explica-me cá isto. E de repente o irmão ou a irmã vê-se numa situação difícil. Qual é o ponto de partida? Talvez o irmão ou a irmã vá dizer, epá, deixa-me aqui buscar algum livro, deixa-me aqui buscar alguém que tenha escrito um texto sobre este tema. E o que é que nós, então, como batistas, cremos? Não, meu irmão, minha irmã, o ponto de partida é a palavra de Deus. A tradição, ela não pode ser o ponto de partida, mas um suporte para não cairmos nas falácias e nos erros do passado. Portanto, por que é que devemos estudar história? E esta é a primeira aula de história, não é? Na escola, os professores reforçam bastante isto e quando se conversa sobre qual o motivo de se estudar história, nós estudamos história para aprender com os erros do passado e não cometermos os mesmos erros. E assim podermos sempre avançar. Não precisamos cometer... E os pais são muito bons nisso, eu sei porque eu digo a mesma coisa para os meus filhos. Que é, nós já cometemos este erro. Os nossos filhos não precisam cometer o mesmo erro que nós cometemos. Porque nós já o cometemos e podemos dizer, filho, filha, olha, não vá por aí, que não vai correr bem. E, portanto, é neste sentido que a tradição nos é útil. Porque ao estudarmos... Parece-me que pode ser, quando fazemos uma honesta interpretação, como por exemplo acabamos de falar e vamos falar de maneira objetiva do texto, se Jesus está a dizer seus pecados estão perdoados e só Deus pode perdoar pecados, há duas hipóteses. Uma é que ele está a blasfemar, a outra é que ele é Deus.
Então nós olhamos para a tradição como uma maneira de dizer: já houve no passado, já aconteceu de alguma forma. O que esses homens teriam percebido é, de facto, isto nunca aconteceu antes. Ninguém afirmou ser Deus, porque de outra maneira o que este homem está a dizer é blasfémia, porque o que ele está a dizer é que ele também pode perdoar pecado como Deus e, portanto, ele é igual a Deus, ele é Deus. Isto nunca aconteceu. Entretanto, deixe-me verificar. E se tivessem tido paciência de ver, teriam visto uma coisa interessante. Que o poder de Deus era sobre ele. Porque se Deus estava com ele e o dava poder para curar, novamente temos um problema nesta equação. Que é, Deus vai dar poder para curar a um blasfemo? Não. E eles então teriam percebido com muita facilidade. Então ele é Deus. Porque se este homem estivesse a blasfemar, Deus não estaria a dar-lhe poder para curar. Mas se Deus o dá poder para curar, se Deus é com ele em poder para curar, logo, ele é Deus. Mas eles não se permitiam. Porquê? Porque, novamente, a sua tradição estava acima da própria palavra de Deus, que disse que haveria de enviar ao mundo o seu Cordeiro, que tiraria finalmente o pecado do mundo. Ele prometeu a Abraão. Irmãos, aprendemos uma segunda coisa. É que estes homens, eles interpretavam as Escrituras a partir da lógica humana. Esta é a segunda característica desses homens. E já começamos aqui a falar um bocadinho, enquanto falávamos da primeira característica, inevitavelmente caímos nesta. De que temos que ter este cuidado. E já falamos aqui outras vezes sobre isso, conforme estudamos a palavra de Deus. E sempre vou voltar nesta questão, porque eu creio que é o meu papel como pastor, não apenas estimular os irmãos a lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia e conhecerem a vossa Bíblia, mas o fazerem da maneira correta. Porque nós precisamos lembrar, e ainda alguém desavisado que começasse a estudar a Bíblia e enfrentaria rapidamente um problema. Logo ainda em Gênesis. Porque em Gênesis perceberia uma coisa, que depois do pecado do homem, tudo agora é caído. Tudo agora é imperfeito. E os irmãos já devem ter tido aquele computador. Olha, tivemos aqui hoje um exemplo, não foi programado, que estava com um problema, uma falha no sistema. Não há nada mais irritante. Porque nós tentamos fazer uma coisa e não conseguimos. Então fazemos aquele bom e velho, nos computadores antigamente, não é? Fazíamos aquele o método, como o meu avô dizia, o método lusitano, não é? Que é mesmo uma bruta, ou como diriam, mesmo a homem. O computador não quer trabalhar, o que é que eu faço? Arranco-lhe da tomada, meto na tomada de novo e digo, agora trabalha. Este é o melhor técnico de computador do mundo. Todos nós o fazemos ou já fizemos alguma vez na vida, não é? Estivemos ali à espera, fizemos todos os comandos, falamos com um especialista, ele diz, não, carrega em tal tecla, espera. E diz, mas eu já estou a esperar aqui há quase uma hora e isto não sai do lugar. Com licença, dá-me aqui um minuto. Tumba, pronto, já foi. Mete na tomada de novo, vamos ver se agora funciona. Não há nada mais irritante do que um sistema corrompido. Ou um telemóvel, quando começa a dar defeito e a tela começa a dar aquelas coisas esquisitas e nós já não conseguimos ver, ou começa a falhar. Ou quando deixamos cair o telemóvel no chão e a terra parte-se e ela começa a morrer, não é? Parece que ela está a dizer adeus aos bocadinhos. E ela começa a morrer partes e nós já não conseguimos carregar naqueles apps que estão ali naquele canto e temos que dar aqui um jeito de lá ter. Não há nada mais irritante do que isto. Porquê? Porque a verdade é que nós precisamos perceber, por exemplo, e é uma coisa muito interessante, os irmãos podem achar que é uma coisa nova, mas não é.
Alguém que tem um telemóvel, por exemplo, da Samsung, bastante comum, ou que tem um telemóvel da Apple, também bastante comum, vai perceber que são sistemas completamente diferentes. Diz, mas telemóvel é tudo igual. É que não é. E que se por acaso o vosso telemóvel, seja um ou outro, tenha morrido, tenha dito o seu último adeus, e então tenha tomado a decisão, esta coisa de Apple agora já não é mais para mim, eu vou mesmo para um Samsung, é mais simples, as pessoas têm, é mais fácil dos cabos e tudo, então vou mudar para Samsung. Vai levar ali uns bons diazinhos para te encontrares nas funcionalidades. Mesma coisa ao contrário, se tens um telemóvel da Samsung e de repente mudas para a Apple, vais demorar uns diazinhos para te achar nas funcionalidades. E se calhar esses diazinhos vão se tornar até umas semaninhas, uns mesezinhos, e se calhar vão haver coisas que nunca nem vai saber que é a funcionalidade e vai descobrir na mão de uma criança. Também quem já não passou por isso, não é? Já passamos em casa algumas vezes. Saber, nem sabíamos que o telemóvel fazia isto. E as crianças a mexerem naquilo de maneira impecável. Mas por que dou estes exemplos, meus irmãos? Porque, como nós falamos, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado ao nos aproximarmos das Escrituras, porque devemos saber que todos nós, por conta do pecado, estamos corrompidos. E, portanto, não é só o mundo que está corrompido, e como a palavra vai dizer, agora as plantas têm espinhos e não havia antes, mas agora têm espinhos. Imaginem as flores sem espinhos, que maravilha! As rosas sem espinhos. Não tinham espinhos no paraíso, mas agora têm. Imaginem um mundo sem mosquitos. É isto que era impecável. Não há coisa mais irritante. Imagina quando estamos a dormir agora no verão, um grande calor, e de repente ali estamos a dormir, quase a pegar no sono, e de repente, no nosso ouvido. Não existiam insetos no mundo antes da queda, mas agora há. Portanto, não é apenas o mundo que está corrompido. Nós estamos corrompidos e a nossa lógica está corrompida. Portanto, nós só conseguimos perceber de maneira limitada. E, portanto, por mais que a nossa percepção nos faça parecer que um pensamento está correto, temos que lembrar que a nossa lógica está corrompida. E por que a nossa lógica está corrompida? Porque nós estamos cegos, e a palavra vai dizer que nós estamos cegos pelo pecado. E por que estamos cegos pelo pecado, cegos em nosso próprio entendimento, não podemos por nós mesmos perceber o mundo. Não podemos, pela nossa lógica, a nossa própria lógica, perceber a Bíblia. Mas, pastor, então, como é que haveremos de perceber a Bíblia se não conseguimos pela nossa lógica? Não temos outra coisa. O que eu estou a dizer é que a Bíblia deve ser percebida pela sua lógica própria. A Bíblia tem uma lógica própria. E nós devemos conhecer a lógica própria da Bíblia para poder, então, interpretá-la. Assim como aquele que sabe usar um telemóvel Apple, precisa perceber a lógica do telemóvel Samsung para poder usá-lo. Ele precisa perceber onde é que deve ir, onde é que deve tocar, onde é que estão as aplicações, a cara que tem aquela aplicação dentro daquele telemóvel e vice-versa. Portanto, a nossa maneira de interpretar o mundo, ela não nos serve quando vamos interpretar a Bíblia. Porque a lógica é diferente. Então precisamos estudar a Bíblia. E a verdade é que o primeiro estudo que devemos fazer da Bíblia, portanto, é este. É um estudo, se calhar, mais amplo, onde percebemos a lógica das Escrituras. O que é que a Bíblia me ensina como base, como a base lógica do mundo? E já começamos pelo começo. Porque há uma diferença enorme em dizermos que o mundo veio do acaso. Uma grande explosão do universo que então, com o passar de bilhões de anos, começaram a surgir serezinhos vivos, até que de uma bactéria nós surgimos. Estou a simplificar, obviamente, não é? E os irmãos sabem disto. Ou quando dizemos, então,
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isto é completamente diferente. A lógica é completamente outra. Conseguem perceber? E por isso nós precisamos aplicar as Escrituras à sua lógica própria. Uma lógica que venha da própria Bíblia. E por último, todos têm alguma experiência que aparentemente validará algo que a Bíblia não diz. Ou que invalidará algo que a Bíblia diz. Um exemplo. E agora vou usar então esta minha experiência, ainda pequena, com a estatística, uma vez que venho de uma família de estatísticas. E uma coisa que elas sempre ensinaram-me é uma frase da estatística que vai dizer que a exceção, não é? Porque às vezes nós temos uma regra. E vai dizer que toda regra tem a sua exceção. Que só serve para reafirmar a regra. Mas espera lá, como assim? Quer dizer que se é 100%, se uma coisa é 100% na nossa experiência humana, o que nós podemos concluir é que houve um erro. Porque nada no nosso mundo é 100%. Mas, às vezes há ali uma exceção. Há sempre uma exceção. E o que essa exceção faz é, nós fizemos bem o teste. Portanto, de facto, houve espaço até para que houvessem variações e mesmo dentro da variação aconteceu 99,99 e é por isso que nós tomamos remédios. Porque só são aprovados medicações, só são aprovadas vacinas quando este percentual é baixinho. Significa que não existem reações adversas, como dizem? Não. Há reações adversas possíveis. Agora, isto vai aparecer em uma a cada 1.000, 10.000, 100.000 pessoas. Conseguem perceber o que estou a dizer? Que nós temos que ter cuidado, de facto, com a questão da própria lógica. Temos que ter cuidado quando nos aproximamos da Bíblia. Porque, por vezes, algumas pessoas, e muitas pessoas já me perguntaram, pastor, mas olha, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Porque eu conheço alguém, eu tenho um vizinho, ou eu mesmo já passei por uma experiência assim. E a maneira como a Bíblia apresenta é outra. O que me diz? E eu vou dar um exemplo muito simples para os irmãos. Ainda novamente esta semana havia uma discussão onde um jovem cristão, ele falava sobre uma determinada música que não é cristã, e ele dizia que, pronto, quem escreveu aquela música devia ter vergonha do que a música diz. E eu também concordo com ele que devia. E aquele senhor que escreveu aquela música o respondeu a dizer: deveria saber melhor o que dizes, porque foi Deus que me abençoou e esta música tem-me abençoado bastante. E por meio do dinheiro que eu ganhei com esta música, eu tenho abençoado muitas vidas e tenho feito muita caridade. E, portanto, esta música é uma bênção e Deus é quem me deu e você deveria julgar menos. A música dele é promíscua. Então faço uma pergunta muito simples para os irmãos. Foi Deus que deu a música para ele? Uma música que... A música é promíscua e diz às pessoas que devem fazer obscenidades. Foi Deus quem deu a música a este rapaz? Óbvio que não. Mas ele afirma, foi Deus que me deu, porque afinal eu estou a ganhar dinheiro, poder fazer boas ações e ajudar pessoas. E pronto, agora minha vida melhorou por conta disto, então é uma bênção de Deus. Ah, pastor, o que eu digo a este jovem? Diga que ele está cego pelo diabo. Fale para ele como Jesus, quando foi para o deserto, quem ofereceu pão, poder, fama, dinheiro para Jesus foi Deus. Não, foi o diabo. Eu costumo dizer isto, e naquela altura não cheguei a falar, às vezes numa conversa mais informal, eu costumo dizer isso aos meus amigos, a dizer: sabe quem quer ser o teu melhor amigo? Você vai dizer: Jesus. Eu digo: também. Mas há outro. Quem? O diabo. Quer ser teu melhor amigo. Ele quer dar-te dinheiro,
quer dar-te fama, poder, para servi-lo. É só servi-lo. Não foi isto que o diabo disse a Jesus no deserto? Apenas prostra-te e adora-me e eu te darei todas estas coisas. O diabo quer ser o teu melhor amigo. E ele vai fazer tudo para enganar-te. Então ele vai dar-te uma música, uma ideia de uma música, uma canção. E com esta canção você vai ficar famoso e rico. E com isto vai se sentir abençoado. Com isto vai poder abençoar outras pessoas. E então você vai estar enganado a crer que caminha com Deus. Quando na verdade está a caminhar com o diabo. Portanto, as nossas experiências não podem ser a nossa referência. Mas pastor, eu experimentei isto. Muito bem, vamos à Bíblia e vamos ver o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que isto é pecado e que quem pratica estas coisas não entrará no reino dos céus. Portanto, esta música vem de onde? Não é de Deus. Simples. Porque a lógica é a lógica própria das Escrituras, não a lógica deste mundo. E ao mesmo tempo o contrário. Há experiências que às vezes vão invalidar coisas que nós talvez acreditaríamos. Mas, novamente, temos que lembrar que a nossa lógica é caída. Nós estamos corrompidos. Nós não somos quem está a puxar o computador da tomada. Nós somos o computador com falha. E por fim, a terceira coisa é a questão da atitude do coração. Porque aqueles homens, eles não buscavam a verdade. Quantas vezes os irmãos já viram isto, não é? Eles não foram lá para conhecer Jesus. Eles não foram lá ouvir Jesus. Eles não foram lá porque desejavam verdadeiramente, olha, se ele curou um leproso, então o poder de Deus é com ele. Vamos lá, precisamos conhecê-lo, precisamos trazê-lo a Jerusalém, precisamos que ele ensine no templo. Não. Qual é a atitude destes homens? Lucas nos diz, eles entram e lá estão sentados com o nariz em pé a ouvir. E a primeira coisa que ouvem, quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, eles rapidamente encontram o quê? A verdade é que eles não estavam verdadeiramente, honestamente interessados em Jesus, abertos para conhecer e ouvir Jesus. O desejo deles era cumprir uma missão. Parece-nos que eles foram enviados com um propósito, com uma missão específica. E qual missão? Eu quero os melhores mestres da lei. Eu quero os melhores fariseus. Eu quero que venham da Judeia, da Galileia, de Jerusalém. Porque assim eles vão lá, desmascaram este tal de Jesus e acabamos logo com esta história que está a iludir o povo. Resolvemos a questão. Sabe a decisão do sacerdote, não é? Do sumo sacerdote. Está a surgir ali um homem que diz coisas que são esquisitas, não queremos isto, enviamos gente de todo lado para que depois, quando voltarem para o lugar de onde vieram, possam dizer nas suas cidades, não, nós estivemos com Jesus, ouvimos falar, e ele diz blasfémias, diz heresias, aquele homem de facto não foi enviado por Deus. Eles tinham um compromisso, uma agenda. E isto é outra forma errada de se aproximar das Escrituras. Deixe-me ver o que as Escrituras falam sobre casamento. E então começo a ler as Escrituras a partir da ótica do casamento. E então eu começo a ver grandes, como as pessoas gostam muito do nosso tempo de dizer, não é? Grandes insights sobre casamento nas Escrituras. Quando o texto não estava a falar absolutamente sobre casamento, estava a falar sobre outra coisa. Mas porque colocamos esta lente. E como colocamos esta lente, estamos a ler de maneira equivocada. Porque ali o texto não queria falar sobre casamento. Ou ali o texto não queria falar sobre dinheiro. Por exemplo, ainda na semana passada falei sobre isto no momento de ofertas.
que na semana anterior um irmão da igreja havia-me procurado e perguntado sobre Ananias e Safira. O texto de Ananias e Safira, apesar de ter dinheiro como parte da história, não é um texto sobre dinheiro, não é um texto sobre oferta, não é um texto que fala sobre dízimos, não é um texto que fala sobre entregar coisas ao Senhor. É um texto que fala sobre a mentira e a malícia na igreja. E o que Deus não tolera não são pessoas que não dão tudo. O que Deus não tolera são pessoas maliciosas, falsas, que mentem. É isto que Deus não tolera. Mas se alguém se aproxima deste texto com a ótica do dinheiro, de facto vai achar que Deus matou-lhes porque não deram tudo. Absolutamente errado, não poderia estar mais enganado. Não é isto que este texto diz. E é simples de ver quando se percebe a lógica das Escrituras. Mas para quem não percebe a lógica das Escrituras e se aproxima do texto já com uma ideia, com um conceito antes, certamente chegará a uma interpretação equivocada. Há quem se calhar, e olha, vou fazer este exercício com os irmãos, vamos falar sobre casamento, Ananias e Safira. Não há problema, porque Ananias foi e mentiu. Depois vem a mulher, e o que é que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que a mulher deve caminhar junto com o seu marido. E, portanto, ela foi lá e quando perguntaram, o seu marido disse a verdade? Ele disse a verdade. E morreu também. O que é que aprendemos sobre casamento? Vou dizer aqui o mais distorcido que alguém absolutamente cego, não enxerga um palmo à frente da cara, diria. Está tudo bem a mulher discordar do marido e desobedecer e fazer do seu próprio jeito e vai cada um para um lado e é melhor, porque ela haveria sobrevivido, não é? Se ela falasse, não, meu marido é um ganda mentiroso. Ela haveria sobrevivido. Sabe o que alguém que leia desta maneira vai fazer? Vai arrebentar com todos os casamentos, porque o que vai fazer é dizer, legitimar que no casamento há as opiniões distintas e que podem haver. Percebam, a Bíblia não diz que não podem haver opiniões distintas no casamento, podem e devem. São saudáveis e é o que vai fazer, inclusive, o casal crescer. Mas a maneira como deve ser tratada é com respeito mútuo, com carinho, com cuidado, com atenção, com o ouvir mútuo, não com o desrespeito. Mas pode levar ao desrespeito. Porque este texto não fala sobre casamento, apesar de falar de um casal. Não fala sobre qual é tudo correto ou não ter num casamento. Não é isto que o texto está a dizer. Conseguem perceber? Devemos ler a Bíblia com a lente correta. Com a lente da própria Escritura. Não como alguém que tem uma agenda, que tem um compromisso anterior e que deseja simplesmente resolver este compromisso. Está a esperar que escorregue. Que talvez venha a ouvir nesta igreja, sentar nestes bancos, ou se calhar ouvir pela internet porque não tem nem coragem de cá estar. E pela internet fica ali com um papelinho na mão a escrever, estou a esperar aqui o pastor escorregar e falar aqui alguma coisa que é um bocado controversa, que é para poder usar contra ele. E a última coisa que nós vemos então ainda dentro disto é que estes homens, eles não são frontais. A sua atitude é desonesta, porque eles também não são frontais. Porque quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, eles não dizem, com licença, Jesus, olha, tem uma questão. A palavra não nos diz que só Deus pode perdoar pecados. Então como é que podes dizer que o pecado deste homem está perdoado? Com todo o respeito. Eu honestamente desejo saber. Eu tenho certeza que se a atitude do coração destes homens fosse esta, Jesus teria olhado para eles e teria dito, já percebeste tudo. Quem é que pode perdoar pecados? E então provavelmente esses homens perceberiam, ele está a dizer que é Deus. E como Lucas diz, e para que ficasse provado que o poder de Deus era com ele.
Mas para provar que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, com licença, levanta-te e anda. Vá para casa. Para mostrar que o que eu digo não é blasfémia, porque senão o poder de Deus não seria comigo. E estes homens teriam percebido. E teriam voltado para Jerusalém, ou para a sua terra na Galileia, ou Judeia, onde quer que fosse, a dizer: o Messias chegou. É chegado o reino de Deus. Mas não. Eles mentiam, porque não diziam nada, ouviam quietos, mas em seus corações arrazoavam, e arrazoavam entre si. Talvez, e novamente vou dizer, como talvez o irmão, a irmã seja tentado às vezes. Não concordei muito com o que o pastor disse. Mas chega no final, o pastor está à porta da igreja, não é? E precisa passar pelo pastor, então o que é que eu vou dizer para o pastor? Pastor, olha, desculpe-me lá, mas disseste muitas asneiras hoje. Ninguém vai fazer isso, não é? Seria indelicado. Então diz: pastor, muito boa palavra, que bênção. Quando vira a esquina, vira-se então para o seu cônjuge e diz: eu não sei nem se volto na próxima semana, pelo número de asneiras eu não consigo mais vir cá. Não são frontais. Estes homens eram desonestos. Eles não eram frontais nas suas questões. Eles estavam ali, de facto, a tomar nota para tentar descobrir o que poderiam usar contra Jesus. E eles ali, naquela altura, já estavam satisfeitos. Blasfemo. Ele blasfema. Acabou-se. Não precisamos nem ficar... Achamos aqui que se calhar vamos ter que gastar uns dias. Não durou algumas poucas horas. É blasfemo. Pronto, já podemos voltar para casa. Missão cumprida. Não foram frontais, verdadeiros. Não tinham um coração honesto. Meus irmãos, eu prefiro 1000 vezes um irmão que venha ter comigo a dizer assim: pastor, desculpe-me, mas eu leio isto, eu percebo o que a Bíblia quer dizer, mas desculpe, pastor, mas não me desce. Não consigo. Eu vou dizer: irmão, tenha calma, vamos lá. Tudo bem. Porque a primeira coisa mais importante a pessoa já tem: honestidade. Honestidade diante da palavra de Deus. Ela conhece, já percebeu o que a palavra de Deus diz, já percebe o seu coração, o como isto entra em choque. Ok, está tudo bem. Porque esta deve ser a nossa atitude ao estudar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, deixem-me dizer isso, a palavra de Deus vai confrontar. Por isso é que há muitas pessoas que não querem vir e sentar nesses bancos. Porque conforme estudamos a palavra de Deus e as verdades aqui expostas, confrontam-nos. Talvez o irmão tenha sido confrontado esta manhã. Será que eu de facto tenho o meu coração aberto? Será que às vezes não estou mais apegado a tradições do que a palavra? Será que quando aproximo-me da palavra, aproximo-me a partir da lógica da própria palavra, ou aproximo-me a meter lentes à frente daquilo que eu desejo ouvir? E por fim, será que o meu coração está a ser honesto? Verdadeiro? Será que eu realmente desejo conhecer a Jesus, ou eu quero ter um Deus a quem eu possa moldar a minha imagem e semelhança? Três coisas, então, para os irmãos praticarem esta semana. 1. Estuda a Bíblia. Comprometa-se com o ensino das Escrituras. Estuda a Bíblia. Estude mesmo. Não é apenas leia. Há uma diferença entre ler e estudar. Estude. Estude. 2. Estuda a Bíblia a partir da lógica da Bíblia. Não a partir de lentes externas, ideias externas preconcebidas. Pergunte: o que é que o texto me diz? É simples quanto isto. Não o que eu quero que o texto me diga. Não o que me é confortável ou o que eu gostava de ouvir. Mas o que é que de facto o texto me diz, ainda que me gere desconforto. E por fim, tenha um coração honesto ao estudar, desejoso de encontrar a verdade. Um grande homem de Deus chamado John Stott,
Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Básico. É um dos livros mais fascinantes que eu acho para alguém que está a começar a caminhada na fé. Por uma questão. Ele, no começo do seu livro, ele faz um desafio àquele que lê. E ele diz assim: podes não crer em Deus, podes não crer na Bíblia, em nada disto. Achar que, olha, quem acredita nessas coisas está passado da cabeça, são uns totós e acabou-se. Tudo bem, não há nenhum problema. Mas faça uma coisa. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Imagine que Deus exista. Ok? Se Ele não existe, não vai machucar. Agora, se Ele existe e ignora-o, agora faça uma coisa. Faça uma breve oração antes de ler a Bíblia. Estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Mas antes disso, faça uma breve oração. E ele desafia o seu leitor, amigo, a fazer assim. Ora assim, Deus, se Tu existes, revela-te a mim. Eu quero conhecê-lo. Eu quero saber. Porque, desculpe, mas eu não acredito que exista nada, eu não acredito em nada, acho que isto tudo é uma grande charlatanice. Mas, se existes, revela-te a mim. Amém. Porque é honesto. E porque eu tenho certeza. Nós temos um Deus que revela-se a si mesmo. Deseja revelar-se a si. E, portanto, se no teu coração o seu desejo for conhecer verdadeiramente a Jesus e a perceber verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, a tua oração não precisa ser como esta que eu propus, porque se calhar, não é? Esperamos assim, já creias em Deus, já tenhas a Jesus como teu Senhor. Mas a tua oração pode ser: Senhor, eu quero perceber a Tua palavra, revela-te a mim. A palavra é Tua, que eu possa perceber verdadeiramente o que a Tua palavra me diz. Para honrar e glorificar o Teu nome. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que revela-se, porque a Tua palavra me diz. E, portanto, revela-te a mim, para que eu possa conhecer mais do Senhor. E faça-o com o coração aberto, honesto. Esta é a única forma de não sermos fariseus. E deixe-me lhe dizer isto. Muitas vezes serás. Porque é mais fácil. É mais fácil sermos fariseus do que de facto termos uma atitude de: Senhor, a verdade é que por nós não conseguimos perceber nada se o Senhor não nos revelar. Então revela-te a nós. E que nós depois, numa conversa, não podemos dizer: eu percebo isto porque eu leio e sou muito inteligente. Não. Porque se Deus não tivesse revelado, eu não saberia nada, porque sou, na verdade, um estúpido. Mas se temos esta atitude, Deus revela-se a nós. Porque Ele deseja que conheças a Ele. Verdadeiramente, profundamente. Portanto, não importa como estás. Oh, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas este momento da minha vida. Não importa. Porque não tem a ver com quem somos e as nossas limitações, mas tem a ver com quem Deus é e o seu poder. E nós vemos isto nesta história que Lucas nos conta. É um Deus que tem poder, não apenas para curar o paralítico, mas para perdoar pecados, para a honra e glória do seu nome, para restaurar a nossa relação com Ele e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós desejamos conhecer a Ti, conhecer a Tua palavra. Senhor, revela-te a nós. Este é o nosso sincero desejo, o desejo do nosso coração. Não por homens, não por tradição, mas pela Tua palavra. Queremos ler a Tua palavra e perceber. Às vezes a lemos e ficamos confusos ou não percebemos muito bem. Que o Senhor, que é o Senhor da palavra, ajude-nos a perceber. Revela-te, Senhor, a nós, como o Senhor na Tua palavra diz que fará e diz que deseja fazer, e que possamos conhecer mais o Senhor a cada dia, para honrar e engrandecer o Teu nome, para a honra e glória de Ti, não a nossa,
mas que possamos ajudar mais pessoas a conhecerem ao Senhor e honrarem ao Senhor e caminharem com o Senhor.